Atingir resultados espetaculares já é um grande desafio. Agora, será que a sua empresa é capaz de manter esses resultados consistentemente ao longo do tempo? Se você percebe que coisas assim acontecem na sua empresa, esse vídeo é para você. Vamos falar um pouco sobre padronização na nossa última aula do curso de formulação estratégica, que iniciou lá da definição da direção estratégica e está finalizando agora na execução e na padronização das ações que te geraram resultados. Quase sempre o mais difícil não é chegar lá, mas manter o resultado alcançado de forma consistente. O que a gente está querendo trazer aqui? Então vamos voltar lá no nosso exemplo da drogaria que tem uma meta de avaliações, aquelas carinhas. Então você tem, quando você faz uma compra na drogaria, aquele momento em que você faz uma avaliação que tem 5 carinhas e que você avalia o atendente, o atendimento, a sua experiência lá. Nos vídeos passados, a gente demonstrou, para o nosso exemplo, que avaliação positiva significa maior ticket médio, que significa receita maior, ou seja, quando a gente consegue impactar esse efeito, que são as avaliações positivas, a partir do nosso atendimento, da forma como a gente aborda, a gente também aumenta a receita. O que continuar medindo e para quê? A gente tem aquela frase do Drucker, né, que foi falada também por Deming com outras palavras e por outros pensadores aí da gestão, que é o que não se mede não se gerencia, ou é impossível medir, é impossível gerenciar aquilo que não é medido, ou coisas do tipo. Então, o que que a gente mede, né? A gente mede aquilo que é essencial para o resultado da empresa. Então, tudo aquilo que for essencial para o resultado da empresa, a gente vai medir. Então, no caso aqui do nosso exemplo, nós estamos medindo a avaliação, não simplesmente porque a avaliação é legal de ter, porque ela tem um impacto no ticket médio, ela tem um impacto na receita. Caso contrário, caso isso não fosse relevante, eu não deveria nem fazer a avaliação. Eu preciso dedicar esforço para aquilo que efetivamente adiciona valor para o cliente final, tá ok? Então, é por isso que a gente está fazendo essa medição. Então, meça o que é essencial para o resultado da empresa. Se você quiser medir tudo, absolutamente tudo, criar indicadores para tudo aquilo que não é necessário, que já aparece nos relatórios financeiros, por exemplo, você tem um consumo de energia lá na farmácia, que não é uma das suas principais linhas de gasto. E você já tem o resultado dessa medição na sua conta de luz. Para que você vai criar um processo para fazer a medição da conta de luz? Você vai ter que dedicar tempo do time e você vai agregar pouquíssimo valor final ao seu cliente, ao seu resultado, seu EBITDA, né? O EBITDA é o lucro operacional, a diferença entre tudo aquilo que você arrecada, as suas receitas, e tudo aquilo que você gasta operacionalmente para sustentar a operação do seu negócio. Então, o que você tem que se perguntar? Como que essa medição impacta o resultado final? Se a resposta for pouco ou nada, você não deve medir esse indicador. Essa é uma boa maneira de utilizar os seus recursos limitados, os seus funcionários, por exemplo. Então, a gente mede aquilo que é relevante. O que é irrelevante, não, a gente não mede. Ok? Isso é super importante. Tem gente que não mede nada e tem gente que mede tudo. Então, para a gente manter um resultado, vamos supor que lá na avaliação que tem 5 carinhas, então é possível dar nota 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos usar aqui para o nosso exemplo que 5 é a melhor nota e 1 a pior. Então, vamos supor que através de melhorias e mudanças de padrão de atendimento e formas de gestão de fila, nós conseguimos elevar a nossa nota para uma média de 4, 4,5. Então, a minha média é 4,5, tá ok? E aí, o que que eu vou fazer para manter um padrão de atendimento de pelo menos 4? Eu vou estabelecer que as minhas notas precisam ser
no mínimo 4 e no máximo 5, porque é impossível ser maior do que 5, tá bom? Então você tem um limite inferior de especificação e um limite superior de especificação. O que eu estou dizendo aqui? Que se a minha nota for abaixo de 4, ela é uma anomalia, eu preciso tratar. E se ela tiver entre 4 e 5, ela são notas normais, é aquilo que é esperado, portanto não é uma anomalia, é normal. E a premissa aqui, que eu acabei de falar, né, a gente atinge um resultado de 4,5 de 5 pontos possíveis nessa avaliação, isso gerou um impacto no aumento de 15% na receita diária. Então, essas avaliações boas precisam ser mantidas, porque são elas que têm relação estatística com o aumento de receita. Portanto, esse é um número relevante a se medir, nós vamos continuar medindo e nós precisamos manter esse padrão agora de notas superiores a 4, ok? Então eu trago aqui para vocês um gráfico de dispersão simulado, tá, pessoal? Então, aqui são as notas no eixo Y. Então, a nota pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 ou pode ser 5. Então, eu tenho aqui 77 pessoas que fizeram a sua avaliação das 79 que eu atendi nesse dia. 77 fizeram a avaliação dentro do limite esperado, entre 4 e 5, que estão aqui. São essas avaliações. E eu tive duas avaliações, uma deu nota 2 e a outra deu nota 1. Esses números aqui do eixo X, só para saber, é o primeiro atendimento, segundo atendimento até o número 79, ok? Então, eu tive lá um atendimento com nota 2 e nota 1. Então, essas são as minhas anomalias. Por que que elas aconteceram? O que que houve? Eu tenho anomalias, e aí agora eu preciso fazer uma pergunta. Os sistemas que eu criei, os meus padrões de atendimento, a forma como eu gerencio filas, por exemplo, eles são suficientes para continuar entregando os resultados esperados? Eu preciso avaliar isso à luz dos dados. Então eu tenho 2 atendimentos que tiveram nota ruim. O que que aconteceu com esses atendimentos? Quais foram os motivos? Então veja, se os meus sistemas criados são suficientes, ou seja, o meu padrão de atendimento, ele é bom, mas ele não foi cumprido, então eu preciso fazer com que o atendente cumpra esse padrão de atendimento. Eu não vou revisar o padrão, porque um atendente não o cumpriu. Ou, por exemplo, houve um momento em que houve uma falha de sistema e eu cumpri absolutamente todos os padrões, mas o meu o meu atende o meu cliente, perdão, ficou insatisfeito, porque eu precisei reiniciar o computador, não havia outro atendente para suprir aquela demanda, e ele deu uma nota ruim. É normal, tá, pessoal, que a gente tenha uma ou outra anomalia, mas a gente tem que tratar todas se a gente quiser atingir um nível de excelência. E ficar olhando para esses dados e verificando o que a gente pode fazer para evitar que essas anomalias aconteçam. Nesse caso, que o meu sistema foi todo cumprido, mas a anomalia ainda assim aconteceu, eu preciso rodar um PDCA, uma melhoria. Ou a gente pode usar PDCA ou outro método. O ponto aqui não é o método que a gente vai usar, mas aqui a gente está falando de meta padrão, ou seja, nós vamos garantir que esse resultado entre faixas aconteça. Mas pode ser que uma anomalia, um resultado indesejado, demonstre algo novo que eu precise fazer que eu ainda não faço. Por exemplo, eu preciso ter uma pessoa que está no balcão ou um computador de backup sempre que o atendente estiver sozinho no caixa. Então, se só tem uma pessoa no caixa, o outro caixa ele deve estar ligado como backup. E isso aí é criar uma ação de melhoria, é revisar os meus sistemas. Quando eu reviso meus sistemas, eu estabeleço uma meta de melhoria, reviso e tal.
No caso das metas para manter, que é o que a gente está falando aqui de padronização, o que a gente vai garantir é que tudo aquilo que foi criado como um sistema de padronização daquele resultado, que esse sistema seja cumprido rigorosamente. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui agora. Como que a gente faz para que um resultado seja previsível e recorrente? Um exemplo, existem diversas formas de fazer. O meu objetivo nesse curso não é ser exaustivo e dizer absolutamente todos os meios que a gente tem para entregar um procedimento que estabilize uma prática. A gente pode colocar isso dentro de um sistema, a gente pode fazer N coisas. E eu poderia dar um curso inteiro com 18 aulas só sobre padronização. Mas hoje a gente vai falar do mais comum, que é o famoso POP, o popular POP, para usar o trocadilho aqui, né? Que significa procedimento operacional padrão. A quem já trabalhou em multinacionais deve ter visto essa mesma sigla em inglês, que é SOP, que é o procedimento operacional padrão em inglês, standard é padrão em inglês, certo? Então, o que é um procedimento operacional padrão? Você vai elencar os elementos de uma forma visual e prática para que toda pessoa que vai fazer um atendimento na sua farmácia cumpra esses requisitos mínimos. Então, todo atendente da sua farmácia vai cumprimentar o cliente, vai dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, vai registrar todos os itens com atenção. Então, tudo aquilo que o cliente comprou vai ser bipado lá. Ele vai informar o valor total: olha, sua compra deu tanto. Vai fazer uma oferta complementar associada, ou seja, se a pessoa está comprando itens para gripe, ele oferece vitamina C, pastilha, lenço, chá, mel, máscara. Se a pessoa está comprando algo para dor, uma compressa, um relaxante muscular, uma água, uma vitamina e assim por diante. E aqui a gente tem exemplos para outros elementos. Então, como que a gente faz com que a receita aumente a partir de um bom atendimento? Entre outros fatores de recorrência do cliente voltar por se sentir bem atendido, tem o upselling, que são essas ofertas. Então, um bom atendimento necessariamente para nós, para o fim que nós esperamos, a oferta do upselling é fundamental. Então, não há, sob nossa perspectiva, um padrão de atendimento bom que não passe pela oferta do upselling. Você pergunta a forma de pagamento, confirma o pagamento, solicita a avaliação no tablet. Então, tem lá um tablet, um iPad, seja o que for, que a pessoa vai avaliar as carinhas e, no caso, pode inclusive tecer um comentário, tanto um elogio quanto uma crítica. E aí você entrega os produtos, coloca na sacolinha o que for necessário e agradeça, né? No que diz respeito à parte do upselling, da oferta complementar, ela deve ser um convite breve, cordial e sem insistência, porque você pode dar um tiro no pé. Pelo fato de ficar insistindo numa venda de upselling que o cliente não precisa, você pode derrubar a nota, derrubar a experiência do cliente na sua loja e fazer com que ele não volte. O que a gente quis mostrar é isso, e o que é super importante quando a gente fala de procedimento padrão, de padronização, é que você deve treinar todos os colaboradores no padrão. Então, você precisa adicionar isso, inclusive, esse treinamento que foi definido, esse procedimento. Então, como que você vai atender? Você precisa treinar e simular. Então, o gestor da farmácia deveria estar fazendo essa simulação como se ele fosse o cliente, outros colaboradores da farmácia, para avaliar, para dar dicas, para fazer efetivamente uma mentoria, né, e uma simulação efetivamente de como isso acontece com o cliente. Então você precisa também adicionar essa necessidade de treinamento no onboarding dos caixas. Então, toda vez que você for contratar alguém que vai trabalhar no caixa, uma das etapas desse processo de onboarding, que é o trazer a bordo, é esse treinamento no padrão. Eu sempre trabalho
com essa lógica de trazer um exemplo para ficar fácil de vocês entenderem. Um sistema de informação pode ser um procedimento padrão. Uma forma, um treinamento bem dado pode ser uma forma de padronização. Existem N formas de padronizar o resultado, mas você deve medir ciclicamente. Se for uma atividade diária, você deve medir diariamente. Então você mede o dia de ontem e avalia hoje, e assim por diante. Faça essa medição cíclica. É muito pouco provável que você consiga estabilizar resultados se você não faz medições recorrentes, se você não olha para as causas das coisas que estão acontecendo e se você não reforça os sistemas que você tem para resolver problemas. Bom, eu agradeço a todos. Essa é a última aula do curso de formulação estratégica e até o próximo curso.